início. Para quem está chegando agora no LinkedIn Live, ainda teremos muitos painéis ao longo da manhã de hoje. Então, a gente segue com a nossa programação. E o nosso próximo painel será sobre estratégias e tecnologias para melhorar a experiência dos nossos clientes. A gente vai ouvir dos nossos clientes algumas ideias e também as experiências reais de como as soluções de cibersegurança da Fortinet, em específico o Security Fabric, ajudaram a melhorar níveis de serviço, levar eficiência para o negócio, aumentar a confiança dos seus clientes e, em geral, melhorar a experiência das pessoas usando os serviços que as suas empresas fornecem. Para compor esse painel de especialistas, o nosso primeiro convidado é o Alexandre Lima, CTO na RD Station. Seja muito bem-vindo. Palmas para ele, gente. O nosso outro convidado para compor esse painel é o Diego Godoy, IT Infrastructure Manager no Banco Pan. Seja bem-vindo. Bem-vindo. O nosso terceiro e último convidado é o Vlader Pérez, subsecretário de Inovação e TIC CEMIT. Seja bem-vindo também. Esse painel aqui de peso vai ser mediado pelo Martin Oz, VP Regional de Pré-Vendas Latam e Canadá na Fortinet. Seja muito bem-vindo. Palmas para ele, gente. Excelente, excelente. Antes de a gente começar, Martim, vamos só fazer aquele teste com os nossos microfones. Está tudo funcionando? Por favor. Tudo certo? Alô. Excelente, bom painel. Obrigado, Dani. A fotografia tem cara de susto, porque a gente não sabia se a gente ia ter a sala lotada ou não. Obrigado pela sua presença aqui. É minha piada, sou muito ruim falando piadas. Desculpe, sou mexicano. Então é difícil para a gente. O Vlader, Diego, Alexandre, muito obrigado pela sua presença hoje conosco. A gente estava ouvindo um pouquinho aí da palestra que foi feita pela Marta, a senhora Marta, muito boa, falando do futuro. Mas a gente, hoje, depois da pandemia, tem alguns desafios que tem que resolver. E é bom a gente pensar no futuro, é bom saber para onde que a gente está indo, nas nossas empresas, nos nossos negócios, com nossas tecnologias, mas é bom também falar do que a gente já fez, como que a gente conseguiu resolver hoje alguns dos problemas que a gente tem no dia a dia para melhorar o atendimento aos nossos clientes. Ao fim das contas, todos os nossos negócios, todas as nossas empresas, independentemente se a gente é setor de governo, se é varejo, se é banco, a gente tem um cliente que tem que atender, né? E nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Vlader, o subsecretário da Secretaria Municipal de Inovação e TIC do município de Salvador. No momento de você fazer o planejamento dos projetos, quais são as principais preocupações que você tem? Quais são as preocupações de cibersegurança que você tem? Como é que você resolve com a tecnologia, né? Primeiro, Martim, agradecer a Fortinet, esse evento grandioso, agradecer a participação com os especialistas da nossa comunidade de cibersegurança. Eu queria primeiro fazer um relato da Fortinet com a minha carreira profissional, né? Eu conheci a Fortinet em 2006. Em 2006 eu trabalhava numa empresa que na realidade foi um contato conflituoso, né? Eu trabalhava numa empresa que vendia equipamentos de concorrência da Fortinet. E eu fazia parte da Prodeb, né, empresa de processamento de dados da Bahia. E, naquele momento, a Fortinet ganhou uma concorrência para instalar um equipamento. O primeiro chassi 5000, na verdade, eu acho que 5020 do Brasil. Né? E ali eu conheci dois profissionais que mudaram a minha chave para sair de rede para a segurança. Sidney Avelar e Vanessa Pádua. Sidney trabalhava na Ideia Digital, Vanessa Pádua, TRTech. Tá? E ali eu vi, né, foi uma implantação muito difícil. Você imagina, né, a gente está vendo uma história aí, sem os ASICs, né, sem os processadores,
como é que a Caixa se comportava quando falava de pacote pequeno, quando a gente tinha um processamento elevado. E ali eu comecei a ver que aqueles problemas eram interessantes. Aí eu passei a estudar mais segurança e virei a minha chave. Em 2016, 2015, né, 9 ou 10 anos depois, encontro o Sidney, ele já efetivado na Fortinet, vindo da Austrália, e junto com Lula, Luiz Carlos, a gente sentou para conversar sobre segurança e desenhar um projeto novo para o estado da Bahia. E ali surgiu um projeto que a gente chamou de infraestrutura segura, que era levar a segurança na origem do tráfego. A gente tinha uma rede de mais ou menos 3 mil links espalhados em 417 cidades, uma grande rede. E isso a gente começou a trabalhar e saiu, né? Esse case, eu considero um case de sucesso, porque a gente primeiro implementou isso na IDB, que era uma infovia digital na cidade de Salvador, e a própria operadora que tratava das outras cidades viu e implantou isso também nos outros mais ou menos 2 mil links. Então, isso também foi um case de sucesso. E aí eu vim para a prefeitura agora, né? E veio a incumbência de montar uma nova rede, uma nova infovia, mas o que eu não consegui fazer no Estado, que era poder levar, né? Porque quando você vem do privado e no Estado ou federal, você pensa em levar a tecnologia e a segurança até a unidade pública, né? E lá no projeto do Estado eu já queria levar para o cidadão, mas a gente não foi possível, mas foi um grande case, porque a gente conseguiu elevar a maturidade do Estado de segurança. E já na prefeitura agora, a gente fez uma nova licitação, a Fortinet acabou ganhando agora novamente, e a gente vai poder fazer uma parceria de instalar, e eu vou poder levar, já estamos levando, né, a internet para o cidadão que precisa ter acesso à informação. Uma internet gratuita, mas uma internet segura, um acesso seguro. Então, é só fazer esse relato, porque eu vim acompanhando a Fortinet, né, desde o começo, e eu vi na apresentação como foi importante para mim também esse desafio junto com a Fortinet. Mas, voltando para a sua pergunta, planejar o projeto, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é enxergar e entender o nosso ecossistema de cibersegurança. Olhar para dentro de casa, que tipo de ativos nós temos, que soluções de segurança nós temos, quais são os benefícios, quais são os gaps dessas soluções de segurança. Olhar para os processos, né? Quais são os nossos processos, o nível de maturidade que nós temos de segurança. Aí, quando eu falo isso, a gente tem que, um ponto, né? Utilizar um framework, qualquer um NIST, um CIS, um MITRE, que ele possa te dar um apoio para você enxergar esse nível de maturidade, para você identificar os riscos, e com isso você consegue fazer planejar e projetar com maior eficiência, com mais escalabilidade. Então, o seu projeto tende a ter um sucesso. E obrigado aí. Desculpa o tempo. Não. Obrigado por compartilhar alguns pontos que são, acho, bem interessantes. Uma jornada longa, um cliente que começou com a Fortinet em 2006, faz 16 anos, um monte de tempo. Obrigado pela confiança na gente. E também uma jornada que é muito parecida, imagino, a jornada que alguns dos nossos clientes aqui já passaram, que foi vir da concorrência. A Fortinet não foi a primeira solução que você teve, mas uma vez que você conheceu a Fortinet, namorou, né? Ficou com a gente, com lealdade. E agora, falando dos desafios de negócio, você falou uma coisa bem interessante, senhor Vlader. A gente tem que falar de riscos e quais são as vantagens para o negócio, não só o caso para o cidadão, mas também temos clientes que vão para as lojas, que vão para as agências. Nesse sentido, senhor Alexandre, eu gostaria de perguntar para você, trabalhando na Raia Drogasil, grande empresa no Brasil, de varejo, né? Quais são os maiores desafios? Qual é o maior desafio de negócio que você já conseguiu resolver com tecnologia e particularmente com segurança, se for possível, falando da Fortinet? Sou ruim com piadas, desculpem.
Bom dia a todos. Agradeço demais o convite da Fortinet, Martim, Diego, todo o time da Fortinet. É sempre bom participar desse tipo de encontro. Bom, acho que falando um pouquinho de desafios, né? Acho que tem um desafio que eu acho que é o principal e cibersegurança precisa estar conectada nesse desafio. E o desafio é o seguinte: a Raia Drogasil é uma empresa de varejo farmacêutico, é a principal empresa do país, a maior, né? Ela tem hoje em torno de 2.700 farmácias, em torno porque a gente abre 260 farmácias por ano. São 12 centros de distribuição e um faturamento de 30 bilhões de reais. Só que a empresa, no ano passado, ela tomou uma decisão de fazer uma mudança estratégica que foi passar a atuar também no setor de saúde, né? Então, a Raia Drogasil, ela vai continuar sendo um player relevante no varejo farmacêutico, mas ela quer também se tornar um player relevante de saúde integral, né, para os nossos clientes. Quando a empresa passa a coletar e a administrar dados de saúde, o perfil de risco da organização muda, né? A gente passa a ter informações muito mais sensíveis do que informações de varejo, né? Então, aqui, talvez nesse grupo aqui, eu acredito que boa parte de vocês tiveram acesso a uma pesquisa chamada Cost of a Data Breach, que é uma pesquisa do Instituto Ponemon com a IBM Security, e ali eles mostram, eles chegam no valor de um registro vazado, né? E eles comparam por setor, por país. O setor de saúde, o valor de um registro vazado no setor de saúde é 4 vezes superior a um registro vazado no setor de varejo, né? Então, isso leva a uma mudança do perfil da organização. Com isso em mente, isso puxa uma série de necessidades, né, e de melhorias. A primeira delas, a gente tem uma pressão cada vez maior por aumentar releases dos produtos digitais, reduzir o time to market, e aí a gente precisa garantir que segurança está participando do pipeline de desenvolvimento de produtos, desde a concepção até a entrada em produção. O segundo ponto é, como eu expliquei para vocês, a gente tem uma rede bastante complexa, a gente precisa ter um nível de disponibilidade e desempenho muito alto, né? Acho que ninguém mais aqui, como cliente, tolera chegar num varejo e não conseguir ali, ou encontrar o produto que você procura, ou conseguir executar a tua compra, né, por um problema de sistema. Isso é inconcebível nos dias atuais. Então, a gente tem que ter um nível alto de disponibilidade. A Fortinet ajudou a gente demais nisso, né, em gerenciar, do ponto de vista de desempenho, escalabilidade, segurança, toda essa UAM bastante complexa que a gente tem hoje. E o terceiro ponto, a gente, para fazer esse shift estratégico, a empresa vem montando um ecossistema de saúde. Então, a gente tem a Raia Drogasil no centro e, em torno, várias startups, com níveis de maturidade distintos, né? Então, esse é um grande desafio nosso, como cada vez mais integrar essas startups sem aumentar o risco da operação. Obrigado, senhor Alexandre. É interessante, né? Varejo e saúde, e de um setor que é crítico, especialmente na época da pandemia e após a pandemia. A gente vai mudar agora para o setor financeiro, setor bancário, né? E a pergunta é para você, Diego. Você, imagino, tem que justificar muito bem o investimento em cibersegurança. Tem que passar o recado para o pessoal que assina o cheque, né? Por que vai ter alguma vantagem com tecnologia, com cibersegurança. Quais são os seus melhores argumentos? Qual é o seu melhor argumento, que acho que mais algum aqui pode aproveitar, ao momento que você vai fazer a justificativa de um projeto de cibersegurança no banco? Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Um prazer estar com vocês na Fortinet. Eu acho que com o desdobramento da pandemia, falar de cibersegurança no board ficou muito mais simples, né? Se a gente for pegar no setor financeiro, hoje o diretor de tecnologia acaba sentando em 2 cadeiras, né? Ele tem tanto a parte de tecnologia como de operação
ele está sentado no board tomando decisões estratégicas. Então, hoje, está muito mais fácil a gente defender cibersegurança na instituição financeira. Então, por exemplo, já passei por algumas experiências que a gente sabe que para construir uma reputação numa empresa demora muito tempo. E para perder ela, aqui no Brasil nós temos casos bem emblemáticos, né? Que um ataque de ransom a gente pode impactar não somente a imagem da empresa, como os dados do cliente. Então, eu vejo que com muita facilidade a gente defender isso, porque se a gente for pensar no retorno sobre investimento, né? Se a gente pega uma solução de segurança, onde a gente tem profissionais qualificados, aqui a gente pode até falar da Fortinet, que a WebGuia, a tecnologia em questão está bem disseminada no mercado, mais de 50%, né? Começou com o UTM. Então, eu não vejo muita dificuldade, mas eu gosto que a Marta explicou. A gente tem que estar alinhado com pessoas multidisciplinares para a gente falar o que a gente espera do futuro, para a gente defender no board. Mas, nesses últimos 3, 4 anos, eu vejo que a própria diretoria, os próprios executivos estão muito mais preocupados com a imagem e com a segurança do dado, né? Então, como posso dizer, acho que a nossa vida aqui no setor financeiro está muito mais fácil, tá? Obrigado, Sr. Diego. E tirando o gajo aí na mesma conversa, Sr. Vlader, nas vezes a gente escuta de problemas de ransomware, escuta problemas de guacamaya. Imagino que mais alguém aqui na sala já ouviu da guacamaya, né? Que aconteceu no resto da América Latina. Alguém já ouviu? Só para a guacamaya, os data leaks que aconteceram em governos fora do Brasil? Os governos? Ok, tá bom. Uma boa palavra para pesquisar em Google, né? Agora, por conta desse tipo de ataques que às vezes a gente ouve acontecendo no governo, as pessoas acham que o governo nem sempre investe o suficiente em cibersegurança. Qual a sua maneira de convencer outros líderes nas áreas de governo de que investimento em segurança é importante? Quais as justificativas que você tem no setor público para falar que ter segurança é importante? É interessante, né? O setor financeiro, ele não precisa, ele faz um pedido, né, de segurança. Na área governamental, realmente, a gente tem essa deficiência, né? E a estratégia que eu utilizo foi o que a gente já... essa experiência que eu já adquiri é mostrar, né? Eu dar visibilidade para um administrador, né? Veja que num governo eu tenho várias secretarias e cada um com o seu negócio. Saúde cuida de saúde, segurança pública cuida de segurança. Todas elas têm tecnologia embarcada. Mas quando você leva isso para o lado da segurança, ele foge um pouco. Eu já estou gastando tanto para fazer um sistema integrado de saúde. Eu estou gastando muito com vídeo monitoramento. Eu tenho muito que gastar com educação. Aí vem você falar de segurança, de cibersegurança. Então, assim, a estratégia que eu gosto de usar é a mais simples. É dar visibilidade para o administrador e o gestor. Lá, nesse projeto que nós desenvolvemos no Estado, né, e é uma ferramenta que eu gosto muito, FortiAnalyze, ele dá essa possibilidade para a gente. Então, semanalmente, a gente distribuía tanto para o administrador como para o gestor tipos de relatório falando do tráfego malicioso, quais ativos deles estavam sendo impactados, e aí ele tinha um olhar diferente. Então, quando você chega para um executivo e dá para ele informações de como a estrutura dele pode causar um prejuízo para a secretaria, aí ele passa a olhar para o profissional de segurança com um olhar diferenciado. Fala, poxa, é isso mesmo, minha estrutura não tem um antivírus, eu mesmo estou atacando a minha infraestrutura, isso pode deixar meu serviço fora. Eu posso deixar com que um cidadão não faça um agendamento de consulta, não faça uma matrícula, aí ele passa a olhar para você de uma maneira mais com atenção, né? Então, quando você dá para ele a visibilidade dele ter relatórios, então, assim, é uma prática simples, mas que ele surte efeito. Dá informação para quem precisa tomar decisões, né? Então, nesse ponto, eu gosto muito do FortiAnalyze, ele dá essa visibilidade para a gente. Não é nem uma propaganda do FortiAnalyze, porque eu já briguei muito
com o corpo da Fortinet sobre Forte Analyze, mas é uma ferramenta que eu gosto, eu utilizo, e na prefeitura agora a gente já está disponibilizando mais de 100 praças de acesso à internet gratuita para o cidadão, e a gente já começou a preparar alguns relatórios, né? Então eu consigo preparar um relatório para o executivo, né? E onde ele sabe que tipo de conteúdo está sendo utilizado naquela praça, quantas pessoas, quem conectou, qual a idade dessas pessoas. Hoje, agora, a gente vai fazer um cadastro melhor. Então, assim, é informação, né? Então, estou passando pela informação de utilização. Agora, eu tenho também a informação de bloqueio, né? O que eu bloqueei nesse acesso dessa praça? Poxa, eu bloqueei pornografia, eu bloqueei violência. Então, eu posso chegar até uma unidade próxima, uma prefeitura bairro, e falar, olha, esse público de adolescente estava acessando esse tipo de conteúdo. Vamos fazer uma ação social, vamos buscar uma parceria para a gente poder fazer uma ação nessa área específica. Então, assim, levar a informação para o administrador e para o executivo é importante e é simples. Basta você ter boas ferramentas. Obrigado, senhor Vladre. E agora, aproveitando, senhor Alexandre, que você tem um perfil bem interessante, que você também é professor em cibersegurança, a gente está vendo, o Vladre estava falando que a gente tira relatórios, a gente tem que ter pessoas que conhecem a tecnologia e depois entregar essas informações para fazer algum tipo de follow-up, alguma ação que vem depois de olhar e analisar a informação que os sistemas produzem. Mas isso precisa de pessoas. E hoje, o mundo inteiro tem um gap no número de profissionais de cibersegurança. Eu queria aproveitar, alguém de vocês é formado em cibersegurança? Quem estudou cibersegurança na universidade? Algumas pessoas, mas muito poucas ainda. A maioria de nós fomos formados em alguma outra coisa, eletrônica, sistemas, matemática, física. Você percebe que temos um gap no Brasil de profissionais de cibersegurança? Qual é o impacto disso no seu dia a dia? Qual as suas experiências como professor de cibersegurança? Sim, o gap é gigantesco, né? Acho que existe gap em praticamente todas as funções de tecnologia, né? Você pega desenvolvedor, especialistas em cloud e por aí vai, mas eu acho que segurança está num patamar ainda acima, é a minha opinião, né? Então, o que a gente pode fazer para gerenciar essa escassez de talentos, né? Eu acho que é um conjunto de coisas. A gente precisa formar dentro das nossas empresas, né, criar ali mecanismos de formação do time, né, mais júnior, para que eles se tornem sêniors, compor a estrutura organizacional com parceiros. Acho que não dá para garantir um time forte só com o time interno, até porque a rotatividade, o turnover acaba sendo um pouco grande, ficar sempre atento ao mercado, né, identificando talentos e, na medida do possível, captar esses talentos para a empresa, né? Então, é o que a gente tem feito na Raia Drogasil. E aí, falando um pouco sobre oportunidade, né, acho que todos aqui, de uma forma direta ou indireta, trabalham com cibersegurança, na grande maioria, e o que eu falo para os alunos é que não tem área melhor para trabalhar hoje, porque a quantidade de oportunidades são gigantescas, né? Então, se você se formar de uma maneira adequada, tiver uma boa experiência, tirar algumas certificações de mercado, você com certeza vai ter uma posição de destaque aí no mercado e vai se desenvolver de maneira muito rápida. Então, é uma área super quente e que é oportunidade para todo mundo que está afim aí de encarar. Perfeito, e acho que é bem interessante porque isso é uma boa notícia para a gente que está nessa sala. A gente tem trabalho quase garantido, né, por um bom tempo, que é bom. Também interessante porque cada um desde nossa trincheira está tentando fazer alguma coisa
para melhorar isso, né? A Fortinet, por exemplo, vocês ouviram na abertura que temos mais de 1 milhão de profissionais de cibersegurança formados com o nosso programa NCE, por exemplo. A gente está tentando levar esse número para cima sempre. A gente ouve, obrigado, a gente ouve que também o setor governo, com o fato de tentar aproximar a tecnologia dos cidadãos, já ajuda também para eles perceberem que a tecnologia é interessante, básica, que cibersegurança faz parte disso. Mas agora, senhor Diego, a gente estava falando de como é que a tecnologia, o painel assim, como a tecnologia melhora a experiência dos clientes. E acho que no setor bancário é bem interessante, porque às vezes quando eu pergunto quem tem uma ótima experiência com serviços de banco, tem algumas pessoas que falam, não, eu não estou esperando o dia para ir fazer fila na agência do banco, né? Tem por aí algumas coisas no setor geral no mundo para fazer melhoras, mas a gente sabe que no Banco Pan vocês têm aproveitado tecnologia e segurança para melhorar as experiências dos clientes. Poderia nos contar um pouquinho mais de como é que a tecnologia, segurança no geral e em particular a Fortinet ajudou no Banco Pan? E a gente sabe que você tem experiências também passadas. Como foi que foi melhorada a experiência do cliente? Boa, obrigado pela oportunidade aqui dessa pergunta. Falando em infraestrutura de conectividade e segurança, os nossos principais clientes costumam ser os internos, né? Então, se a gente pensar hoje, todo mundo trabalhando de casa ou do próprio evento ou do escritório, a gente prover a mesma experiência independente do meio é um desafio que para endereçar a tecnologia aqui, se não fosse a tecnologia nós estaríamos em apuros, né? Então, um primeiro ponto que a gente conseguiu trabalhar aqui, que eu gosto de compartilhar esse caso, é com o Fabric dentro dos escritórios. Então, o que a gente consegue compartilhar? Hoje em casa todo mundo tem uma banda alta velocidade ali, então praticamente você tem minimamente 100 megabits por segundo rodando para você, né? E o que a gente entregou com a solução da Fortinet, por exemplo, foi um Fabric completo na nossa camada de acesso, com o FortiSwitch, o FortiAP, FortiGate, o switch de distribuições, e trabalhando numa única manager, né? Então, independente de onde o colaborador esteja, a gente consegue compartilhar a mesma experiência. E o melhor de tudo, um produto que eu sou apaixonado, que o Alexandre até comentou aqui, que é o SD-WAN, né? O SD-WAN é fácil de usar, qualquer um mexe. No seu caso do FortiAnalyze, trabalhando para a sociedade, fazendo uma ação social, um estudo de caso fantástico. Eu divulgaria para o mercado, porque a gente está usando a tecnologia para melhorar a vida das pessoas diretamente, né? Então, um exemplo fantástico. Mas voltando no SD-WAN, a gente consegue disponibilizar uma alta velocidade, disponibilidade ali que você coloca diversos links, então você consegue usar eles de forma simultânea. Então, caso você tenha um impacto, se impacta uma quantidade mínima de conexões, então é imperceptível. E no final eu sempre falo, né, se os nossos colaboradores estão trabalhando com uma experiência melhor, o produto para o cliente final fica muito melhor, né? Então você acaba atendendo de forma muito mais rápida. E outro ponto que eu gosto de compartilhar estudo de caso do passado, com o movimento de cloud, a gente sabe que o workload sobe, desce, e a parte de acesso, a gente já não tem muita, como eu posso dizer, a gente não tem mais a facilidade de controlar por IP. E a Fortinet tem as partes de conectores com as clouds públicas para trabalhar com o tag e fazer as liberações conforme o workload nasce sem ter o overhead operacional, fantástico. Então, eu vejo que esses dois estudos de caso, a Fortinet ajuda demais. E como o Alexandre falou, né, é um desafio encontrar profissionais que conheçam um deep level, né, o que é segurança. Então, se você consegue automatizar toda a segurança com os arquitetos e deixar o time operacional seguir essa minimamente um baseline, a gente consegue desenvolver novos profissionais, deixar o ambiente seguro e viabilizar também que o time de desenvolvimento consiga subir máquina e destruir máquina sem precisar do time de infraestrutura que costuma ser o cotovelo, né, para conseguir desenvolver novos produtos, né? Então eu vejo que a Fortinet nesses dois produtos, mais um, né, o FGSP, é incrível. Quem não usou, usa o FGSP aí, que é muito bom, viu?
Obrigado, senhor Diego. E é interessante porque, às vezes, a gente fala de cibersegurança, a gente fala de... Algumas pessoas acham que é só falar de hackers, que é só falar de ransomware, que é só falar de vírus, quando, na verdade, também é falar de disponibilidade, é falar de eficiência, como a gente aproveita melhor a infraestrutura, como é que a gente aproveita melhor o investimento já feito pela instituição, pela organização, para melhorar a vida das pessoas, dentro da empresa e fora da organização também, os clientes finais, fim de contas. Infelizmente, gente, a gente tem um tempo limitado, a gente gostaria de falar muitas mais coisas com vocês, tem muita experiência para aproveitar. Se alguém quiser se aproximar dos senhores, do Alexandre, do Diego, do Vlad, para falar um pouquinho mais dos projetos, talvez eles podem passar alguma dica para vocês, é possível, né? A gente vai ficar aqui por mais algum tempinho. Sem mais, eu gostaria muito de agradecer pelo seu tempo. A gente sabe que o tempo de vocês é bem limitado e bem importante a agenda cheia, então muito obrigado pela sua presença aqui e, bom, Dani, vamos com a próxima. Excelente, palma para eles!